Amém, amados? Após esse louvor, agora nós vamos dar continuidade. Após termos passado nessa parte com o irmão Urbano, desde o plano original de Deus até a formação da igreja, passando por algumas perseguições, como dito pelo irmão Urbano, mais em específico, 7 perseguições que são bem analisadas pela história. Após isso, temos a parte do pastor Mike, trabalhando a parte da deforma da igreja, a igreja sofrendo uma deforma, ela deixando aquela forma original dela por entrada do sincretismo, muitas heresias entrando para dentro da igreja de Cristo. Também foi falado por ele em relação à reforma protestante, aquilo que tinha sido deformado passou por uma reforma para alcançar os seus moldes originais, para a igreja voltar a ser aquela igreja saudável de Cristo ali com Martinho Lutero, com Zwinglio e com João Calvino. Nós tivemos muitos benefícios com essa reforma, ao ponto de nós abandonarmos muitas dessas heresias, e hoje em dia nós sofremos por um mal muito grande, que é o movimento dos desigrejados. Muitas pessoas não veem que há sim igrejas saudáveis para nós congregarmos, há sim igrejas semelhantes ao molde da igreja original, e por isso eles fazem um movimento chamado Movimento dos Desigrejados, ou também conhecido como niilismo eclesiástico. Então, amados, da cidade que eu vim, de São Pedro de Alcântara, na minha infância, no período que eu cresci em São Pedro de Alcântara, eu pude perceber algo muito comum no catolicismo romano, principalmente até mesmo nos dias de hoje. Se alguém for lá naquela minha cidade, que é uma cidade extremamente católica, se formos lá fazer uma pesquisa dos religiosos daquela cidade, dos católicos de São Pedro de Alcântara, podemos perceber que a maioria deles irão falar que eles são católicos, mas que eles são católicos não praticantes. Esse seria um termo utilizado por muitas pessoas que são católicas, que confessam a fé católica, eles acreditam naquela montoeira de santos da Igreja Católica, eles acreditam na confissão de fé da Igreja Católica, eles acreditam nos sacramentos católicos, porém eles não participam da liturgia da missa católica. Esses são os católicos não praticantes. E tivemos um problema, amados. De uns tempos para cá, isso saiu do meio do catolicismo e alcançou o meio do protestantismo. Agora nós temos também muitos protestantes que se denominam como não praticantes, ou até mesmo como o movimento dos desigrejados. Amados, agora só algumas estatísticas. No IBGE, eu acho que a minha canetinha vai acabar rapidinho, mas vai passando os slides. Nós temos uma pesquisa do IBGE entre os anos 2002 a 2009, ela foi passada no ano de 2010, ela foi publicada no ano de 2010, uma pesquisa que foi feita buscando conhecer os grupos religiosos que estavam em crescimento. E tivemos uma surpresa nesse crescimento. Segundo a revista Isto É, que fez um estudo dessas estatísticas, foi constatado que 4 milhões de evangélicos a mais não estão praticando a liturgia do culto, eles não estão frequentando uma igreja, eles estão afastados de qualquer igreja, qualquer denominação, a mais do que as últimas pesquisas. Ou seja, 4 milhões de pessoas que dizem ser cristãs, dizem ser evangélicas, mas não estão frequentando cultos, não estão associadas a alguma denominação. Mas nós vamos dividir aqui, amados, dessa pesquisa, 2 grupos de desigrejados, para nós fazermos o estudo disso hoje. Primeiro, os desigrejados decepcionados. Quem são os desigrejados decepcionados? A revista Cristianismo Hoje, ela fez mais uma pesquisa com milhares de desigrejados. Pela
pesquisa que ela fez com esses milhares de desigrejados, ela apontou que 62% dos desigrejados pesquisados são oriundos de igrejas neopentecostais. Igreja Universal, Igreja Mundial, Igreja da Graça de Deus, igrejas que falam muito do Evangelho da prosperidade. 62% desses cristãos que se autodenominam como desigrejados vieram desse tipo de igreja, vieram dessas igrejas neopentecostais. Nós temos uma solução para esse problema. 63% desses entrevistados, eles falaram que voltariam a congregar se encontrassem uma igreja saudável. Ou seja, nós temos aqui um problema que ele é facilmente resolvido. Como que nós resolvemos esse problema? Apresentamos para esses desigrejados decepcionados igrejas saudáveis que temos hoje. Porque eu sei que aqui na Vargem Grande nós temos uma cristã evangélica que é uma igreja saudável, uma igreja que busca viver nos moldes da palavra de Deus. Nos ingleses nós temos uma igreja presbiteriana, no Rio Vermelho nós temos uma igreja batista, em alguns outros lugares temos outras igrejas batistas que também são igrejas saudáveis. Então nós temos uma solução para isso. Esses 63%, se eles realmente voltariam a congregar, se encontrassem uma igreja saudável, basta nós apresentarmos igrejas saudáveis que temos nos dias de hoje. Nós temos realmente uma má fama no meio evangélico por causa dessas igrejas que eles saíram, igrejas neopentecostais, que são igrejas que crescem e que se multiplicam muito rápido. Nós podemos perceber que em todo canto existem igrejas neopentecostais e igrejas pentecostais, mas igrejas reformadas são poucas, mas são existentes, e é a solução para esse problema. O nosso problema maior que nós vamos conversar hoje são de outros 29% que foram pesquisados. 29% dos entrevistados, amados, falaram que não voltariam a congregar, não voltariam a se filiar a alguma denominação em hipótese alguma. Mesmo que eles encontrassem igrejas nos moldes bíblicos, eles não voltariam a congregar. E qual é esse segundo grupo de desigrejados? Nós vamos chamar eles de críticos do sistema e da institucionalização, que, como eu disse ali no início, é o niilismo eclesiástico. O que é o niilismo? A palavra niilismo tem esse significado aqui, amados. Primeiro, redução ao nada, aniquilamento, não existência. Segundo significado, ponto de vista que considera que as crenças e os valores tradicionais são infundados e que não há qualquer sentido ou utilidade na existência. Então, o que seria o niilismo eclesiástico? Aniquilamento de toda e qualquer forma de formalização e institucionalização eclesiástica. Simplificando, os niilistas eclesiásticos ou os desigrejados que são críticos do sistema e da institucionalização, eles não veem motivos para que a igreja institucional, para que as denominações que nós vemos hoje, eles não veem motivos para que elas existam. Muito pelo contrário, eles acreditam que a instituição em si, ela nos trava, ela nos engessa, ela nos amarra, de modo que nós não conseguimos encontrar a Deus se nós estamos congregando nessa denominação. Além deles não concordarem com a formalização, além deles não concordarem com a liturgia, com a ortodoxia, com as doutrinas, além deles não concordarem com dízimo, com hierarquia, eles também criticam isso de forma a querer aniquilar toda a igreja organizada. Eles querem ver extintas as igrejas denominacionais, as igrejas institucionalizadas, como a nossa aqui. Nós temos aqui a Igreja Cristã Evangélica, uma igreja institucional, uma igreja que tem um CNPJ, uma igreja
que responde como uma pessoa jurídica. Isso para facilitação do nosso culto, isso para facilitação da nossa obra nesse lugar. E tudo isso é criticado por esse sistema. Eles acreditam que eles devem ser igreja fora do contexto eclesiástico. Eles acreditam que eles devem ser igreja fora de qualquer denominação. Mas, amados, para não sermos injustos com os desigrejados críticos do sistema, nós temos aqui um subgrupo que é infiltrado no grupo dos críticos ao sistema, que seriam os desigrejados oportunistas. Essa nomenclatura que eu que dei, não encontrei outra nomenclatura. Os desigrejados oportunistas, amados, eles têm, uma das evidências, uma das características deles, é que eles têm amor pelo pecado. Mas além deles ter um pecado de estimação, além deles ter um amor pelo pecado, eles têm amor pelo status de cristão. Eles gostam de um pecado, eles não querem abandonar esse pecado de forma alguma, mas eles querem continuar sendo considerados cristãos, tanto pelo pecado quanto pelo estado de ser chamados de cristãos. Eles gostam de ser considerados cristãos. E esses desigrejados oportunistas, amados, o que eles podem fazer para continuar pecando de forma deliberada, sem ser repreendido pelo meio eclesiástico? Vamos fazer um exemplo. Eu sou um desigrejado oportunista. Eu tenho um pecado que eu amo, eu tenho um pecado que eu não quero abandonar. Mas eu sei, e eu também tenho um grande amor pelo meu status de cristão. Eu gosto de ser chamado de cristão e eu gosto de ser considerado assim. Mas se eu for para o meio eclesiástico, se eu continuar congregando na Igreja Cristã Evangélica da Vargem Grande, eu sei que tanto os irmãos quanto a liderança vão me confrontar com a palavra de Deus desse pecado que eu estou cometendo. Então, qual a solução para isso, irmãos? A solução para isso é eu encontrar um movimento que critica também a institucionalização, mas que esse movimento também me considere cristão. Ou seja, os desigrejados oportunistas, eles fazem críticas contra a instituição e eles se aderem, eles entram em movimentos que também criticam a instituição, mas que ainda consideram eles cristãos. Ou seja, se eu sou um desigrejado oportunista, para que eu não venha abandonar o pecado e para que eu não seja repreendido pela igreja, eu vou entrar em um movimento que ainda me considere cristão e que não venha criticar o meu pecado, que não venha confrontar o meu pecado. Nós temos um grupo semelhante a esse, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. O apóstolo Paulo diz assim: quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Nós temos aqui claramente uma rixa entre irmãos em Cristo, de fato, uma rixa dentro da igreja, treinados por Paulo, outros que recebiam ensinamentos de Cefas, outros que recebiam doutrinas de Apolo, e outro grupo que se dizia ser o grupo de Cristo. Amados, agora adivinhem qual que era o grupo mais problemático da igreja de Corinto. O grupo mais problemático é o grupo de Cristo. O grupo de Cristo, ele é o grupo mais problemático por quê? Porque esses que falavam que eram de Cristo, eles não aceitavam nem a autoridade de Paulo, nem a de Apolo e nem de Cefas, mas eles falavam que aceitavam a autoridade de Cristo. Por que eles faziam isso? Porque Paulo estava lá fisicamente para confrontar o pecado deles, Cefas também, e Apolo também, mas Cristo não. Cristo estava por meio desses homens naquela igreja, Cristo estava por meio da sua palavra naquela igreja,
Cristo estava por meio do Espírito Santo naquela igreja, mas fisicamente ele não estava ali para confrontar esses pecadores. Esse grupo de Cristo, eles eram hiperlibertários, eles eram libertinos, eles amavam o pecado como eles amavam pecar, mas eles não queriam que ninguém repreendesse eles desse pecado. Então, os desigrejados oportunistas, eles são muito semelhantes a esse grupo de Cristo, citado em 1 Coríntios 12. Vamos aqui agora para alguns erros, algumas afirmações do grupo dos desigrejados, inclusive nos nossos dias. Os desigrejados, eles alegam ser uma nova reforma protestante. Se eu não me engano, a revista Folha de São Paulo, quando viu o número de cristãos desigrejados aumentando pela estatística do IBGE, eles mesmos colocaram como se estivesse acontecendo uma nova reforma protestante. Alguns dos desigrejados aderiram a esse nome. Muitos desigrejados acreditam que o movimento dos desigrejados é uma nova reforma protestante. Basta nós vermos vários vídeos no YouTube desses homens. Para fazer essa aula, eu resolvi de fato ouvir os argumentos deles, e alguns falavam que eles eram novos reformadores. Se a gente for ouvir as palestras de um cara que era sensacional em sua teologia, Caio Fábio, ele era sensacional em sua teologia. Hoje, ele é assim, ele acredita que o grupo dos desigrejados é o grupo de uma nova reforma. É um grupo que veio trazer a verdadeira religião cristã. Só que existe um erro nisso aqui, amados. Eles alegam ser uma nova reforma protestante. Porém, eles seguem o caminho oposto dos reformadores. Por que eles seguem o caminho oposto dos reformadores? Porque Lutero, como Michael disse, ao invés dele sair da igreja de Roma, ele foi para Roma para confrontar os erros que estavam sendo pregados na igreja católica da época. Se nós formos ver, muitos dos reformadores, ao invés de fugir daquela guerra que eles deviam guerrear, eles não fugiam, amados. Eles não iam para fora, eles pegavam a palavra e criticavam. Eles chegavam na porta da igreja de Wittenberg e pregavam 95 teses. Os desigrejados, eles fazem o contrário, eles fogem da denominação. Eles alegam ser uma nova reforma protestante, porém eles não possuem fundamento bíblico para a realização do seu movimento. Me diga qual é o fundamento que eles têm para iniciar uma reforma. Eles não têm fundamento bíblico para isso. Eles alegam ser uma nova reforma protestante, porém eles não possuem zelo litúrgico e doutrinário que os reformadores possuíam. A gente pode olhar para a vida de Calvino. Calvino, amados, ele não distribuía a ceia para qualquer um, não. Calvino, ele só distribuía a ceia para crente, porque ele amava a liturgia, porque ele amava os princípios reguladores de culto, porque ele amava a ortodoxia, ele amava a doutrina. A gente vê a mesma coisa de Guilherme Farel, a gente vê a mesma coisa de João Calvino, a gente vê a mesma coisa de Zwingli, homens que amavam a doutrina, diferentemente desse grupo que alega ser uma nova reforma protestante, mas está sendo o oposto do que foram os reformadores. Amados, olha só que engraçado. Esse grupo dos desigrejados dos dias de hoje, eles alegam que esse movimento contemporâneo deles, esse movimento que eles estão fazendo no dia de hoje, realizado por eles, esse movimento que eles fazem hoje, é um movimento novo, é um movimento original, é um movimento que eles estão criando. É mentira, amados. Basta nós olharmos para a história da igreja, nós podemos perceber mais de 10 movimentos com o mesmo papinho que eles carregam nos dias de hoje, mais de 10 movimentos com os mesmos argumentos, com as mesmas ideias que os desigrejados carregam hoje. Vamos citar dois aqui. O movimento de Montano,
no século II, Montano, ele era um sacerdote pagão da Frígia, Turquia, que aparentemente se converteu, aparentemente eu digo, pois como o próprio Michael falou em relação a Constantino, nós não conhecemos o coração dele. Ele morava na Frígia, que hoje é a atual Turquia, e no ano 155 ele resolveu levantar um movimento. E adivinha o que esse movimento alegava? Excesso de formalidade no cristianismo. Montano, ele tinha a ideia de deixar essa formalização de lado, de deixar a institucionalização de lado. Essa era a ideia de Montano. E são as mesmas coisas que o povo dos desigrejados de hoje fala. É um papo velho, irmãos. É papo antigo. Não tem nada de novo, não tem nada de original nesse movimento deles. Segundo movimento, o darbismo do século XIX. Darbismo, amados, um dos idealizadores desse movimento é John Nelson Darby, por isso que eles são chamados de darbistas. Esse movimento teve início na Inglaterra, e o que eles alegavam? Alegavam excesso de formalidade e falta de espiritualidade. Vocês já ouviram isso nos nossos dias? Não é um papo que é muito semelhante ao papo que os desigrejados. A mesma coisa que eles alegam, é um papo antigo. Em 1871, esse movimento chegou ao Brasil. E sabe o que aconteceu quando esse movimento chegou ao Brasil? Lá numa igreja, Igreja Evangélica de Fluminense, o pastor começou a aderir a essas ideias de John Nelson Darby, foi expulso da igreja e levou 12 membros com ele. É isso que esse movimento faz. Esse movimento, basta nós pararmos para pensar quantas pessoas são batizadas por meio desse movimento, quantas pessoas passam a participar da liturgia da ceia. Vocês conhecem alguém que passou a participar da liturgia da ceia? Alguém que foi batizado pelo movimento dos desigrejados? Eu não conheço ninguém, mas eu conheço muitas pessoas que deixaram a denominação, muitas pessoas que se desviaram dos caminhos do Senhor por causa desse movimento. Movimento antigo, irmãos. Se formos para ver na história, tem mais de 10 iguais a eles. Então, amados, agora nós vamos ver que os desigrejados, muitas vezes, eles falam que nós somos igrejas sozinhos, que cada pessoa é uma igreja. Só que se nós formos ver o sentido, o significado real da palavra eclésia, que o irmão Albano trouxe, ela não nos dá margem para acreditar nisso. James Strong foi um linguista, um teólogo, nascido em 1822 e morto, e faleceu em 1894. Ele tem uma grande obra agora esqueci o nome da obra dele, que ele traz o significado real das palavras originais da Bíblia, e ele traz o significado da palavra eclésia. Vamos ler rapidamente todos eles. Número 1, eclésia é a reunião de cidadãos chamados para fora, como disse o irmão Albano, de seus lares para algum lugar público. A assembleia. Vamos ler o segundo significado. A assembleia do povo unida em um lugar público, com o fim de deliberar. 1b, Assembleia dos Israelitas. 1c, qualquer ajuntamento ou multidão de homens reunidos, por acaso, mutuamente. 1b, num sentido cristão. 1b1, Assembleia de cristãos reunidos para adorar em um encontro religioso. Grupo de cristãos ou daqueles que na esperança da salvação eterna em Jesus Cristo observam seus próprios ritos religiosos, também seus próprios encontros espirituais e administram seus próprios assuntos de acordo com regulamentos prescritos para o corpo, por amor à ordem. Aqueles que em qualquer lugar, numa cidade, vila, etc., constituem um
grupo estão unidos em um só corpo. Totalidade dos cristãos dispersos por todo o mundo. E a assembleia dos cristãos já falecidos e recebidos nos céus. Qual desses significados, de todos os significados que nós temos, da palavra original eclésia, qual deles nos dá margem para acreditar que somos cristãos sozinhos? Algum deles dá? Nenhum deles dá. Porque ninguém é igreja sozinho. Ninguém é igreja sozinho. Daí eles usam um texto, amados, de Mateus 18:15, principalmente o versículo 20, que fala assim, ó: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Daí eles falam assim, ó, Deus está no meio daqueles 2 ou 3. Ali é uma igreja. É isso que eles falam. Mas é isso que o texto diz? Não é isso que o texto diz. Basta a gente ler pausadamente essa película, esse trecho, e separarmos os sujeitos que tem aqui nesse trecho, que nós vemos que aqui, aqueles 2 ou 3 não se tratam da igreja. Mateus 18:15: se teu irmão pecar contra ti, vai argui-lo entre ti. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Se ele, porém, não te ouvir, toma 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não vos atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, consideram como gentil e publicano. Nós temos primeiro o que é aqui? Um irmão que ofendeu a outro. Eu vou sozinho. Quem é o sujeito aqui? Eu, o ofendido. Qual é o segundo sujeito que tem aqui? 2 ou 3 testemunhas, que nós entendemos aqui que é a autoridade da igreja. Primeiro, eu. Segundo, 2 ou 3 testemunhas. E a partir daí sim, caso ele se recuse a se arrepender do seu pecado, aí sim nós chamamos a igreja. Esses 2 ou 3 não são a igreja. Eles são parte dela, mas sozinhos eles não são igreja. A igreja só veio aparecer aqui no versículo 17, irmãos, depois da tentativa de uma pessoa, depois da tentativa de 3 pessoas, aí sim a igreja foi convocada. Uma pessoa só não é igreja, 2 ou 3 pessoas não são igreja. Aqui agora nós podemos observar algumas marcas de uma igreja que não são presentes no grupo dos desigrejados. Algumas marcas de uma igreja cristã saudável. Que marcas são essas? Primeiro, unidade doutrinária. Amados, se nós reunirmos um desigrejado de Curitiba, um desigrejado do Pará, um desigrejado de Florianópolis, um de outro canto do mundo, outro de outro canto do mundo, e juntarmos aqui 20 desigrejados, nós vamos ter uma salada mista de doutrina. Nós não vamos ter unidade doutrinária. E a igreja cristã, ela necessita de unidade doutrinária. Atos, capítulo 2, 42 fala: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Eles perseveravam em uma só doutrina, na dos apóstolos. Unidade doutrinária, eles não têm. Efésios 4, 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Eles não têm isso. Eles têm uma salada mista no meio deles. Também podemos ver isso em Romanos 6, 17, em Romanos 16, 17, 1 Timóteo 1, 3. Atos 15, 6 fala: congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. Foi aquilo que o irmão Albano falou, o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém. A igreja se reunindo em Jerusalém para discorrer qual deveria ser a unidade doutrinária, para ver se era necessária a circuncisão, para ver se os gentios poderiam fazer parte da membresia. Atos 16, 4. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam
para serem observados. Entregavam o que? A doutrina, os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Aqui nós temos uma igreja que é una em sua doutrina. Ela segue a mesma doutrina, coisa que os desigrejados não têm. Segunda marca de uma igreja não presente no movimento dos desigrejados: celebração de cultos regulares. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Versículo 46. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Era rotineiro os encontros. Os encontros eram rotineiros. Eles aconteciam semanalmente. Aqui, principalmente no início, todos os dias do templo. Agora me digam quantas vezes por ano acontece uma reunião de desigrejados? Eu não sei. Porque Caio Fábio, por exemplo, ele diz que a reunião dos igrejados é numa pizzaria, comendo uma pizza que seria o pão da ceia. Vocês conseguem entender o tamanho da heresia? Vocês conseguem entender o tamanho da falta de temor? 1 Coríntios 16, 1 diz assim: a coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo, que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe... Aqui temos um versículo com duas coisas que os desigrejados não concordam. Uma delas, culto semanal. Aqui, Paulo está em uma viagem, que ele passou 7 dias nessa viagem, mas o que ele fez? No último dia, ele se juntou conforme... Poderia se igreja da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajudar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Porque ele não foi antes? Porque ele estava reunido. Ele estava reunido em oração. A palavra que ainda não estava terminada, só que não estava completa, mas estudando as Escrituras. E o segundo ponto aqui que os desigrejados não concordam, o dízimo, as ofertas, no caso. Paulo aqui ordena que eles reunissem as ofertas antes que o próprio apóstolo Paulo chegasse. Existe oferta e dízimo no movimento dos desigrejados? Não temos isso também. Se quiserem anotar também Atos 20, capítulo, fala sobre esse culto rotineiro, esse culto semanal. Segundo a tradição, nós entendemos que esses homens de Deus, da igreja dos primeiros séculos, eles se reuniam todo domingo para cultuar ao Senhor. Era culto semanal, irmãos. Nós não podemos querer menos do que isso. Terceira marca, que é presente numa igreja saudável cristã, mas não é presente. Celebração correta das ordenanças, ou seja, os sacramentos. Não os 7 sacramentos como da Igreja Católica, mas os 2 sacramentos que nós temos como sacramento, que é o batismo e a ceia. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor, porque eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Farei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, em memória de mim. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros. Será que os desigrejados, quando se reúnem no rodízio de pizza, eles esperam que todos cheguem? É ridículo, né, irmãos? É ridículo. É ridículo e é uma extrema falta de temor.
achar que o corpo de Cristo, aquilo que nós vamos comer, nos lembrando do sacrifício dele, está num pedaço de pizza de calabresa. Se for vegetariano, ainda dá para esperar. Se for vegetariano, daí não tem transubstanciação. É um absurdo, irmãos. É um absurdo nós engolirmos isso. Marcas de uma igreja que não são presentes no meio desigrejado. Quarto, liderança estabelecida. Isso aqui, de forma alguma para eles. Ter uma liderança estabelecida, para eles é totalmente recusável. Eles não admitem ter líderes. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, 17. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Na igreja de Éfeso existiam anciãos que lideravam essa igreja. Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Para quê? Para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Bispos sendo colocados na frente da igreja, para liderar a igreja de Deus. Quem sabe no meio dos movimentos desigrejados, eles têm gurus, pessoas que estão lá à frente falando, mas em nenhum momento eles consideram como líderes. Nós podemos ver isso tanto em Tito 5, Filipenses, Atos 14, 23, 1 Coríntios 12, irmãos. Distribuição de dons e ministérios. Ministérios, pessoas que foram colocadas à frente como mestres. Agora, falando em mestres, vamos nos perguntar se eles têm escola bíblica dominical também? Quinta marca, disciplina eclesiástica. Eles não têm disciplina eclesiástica. Eles são contra serem disciplinados. E nós vemos que a igreja é chamada para disciplinar aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Basta a gente ver, tanto no texto que a gente já leu, de Mateus 18, do 15 ao 20, quanto em 1 Coríntios 5, 1, que diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher do seu pai. Porque tenho eu que julgar também os que estão de fora. Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós este ímpio. Será que eles tiram aqueles que não concordam com aqueles que estão em pecado? Como que eles fazem uma disciplina eclesiástica? Como que eles disciplinam alguém? A igreja ela foi chamada para disciplinar. A igreja foi chamada sim para julgar os santos. Ela foi chamada para julgar aqueles que se dizem cristãos. Como que é feito a disciplina em um meio que não é organizado? Como que é feita a disciplina em um meio que não há liderança? Como é feito uma disciplina, uma exclusão de um membro, se não há hall de membros? Se não há uma lista de membros, como vou excluir essa pessoa? Então nós temos aqui sim que ter disciplina eclesiástica, ou seja, 5 pontos. Nós temos 5 pontos, amados, que existe numa igreja saudável e não existe no movimento. Relembrando, unidade doutrinária, celebração de cultos regulares, celebração correta das ordenanças, liderança estabelecida e disciplina eclesiástica. Isso é necessário que exista numa igreja saudável, mas eles não têm. Amados, existe uma frase, um dito popular que diz assim, ó: cuidado para não jogar o bebê fora junto com a água do banho. Alguém já ouviu essa expressão? Cuidado para não jogar o bebê fora junto com a água do banho. Essa expressão ela surgiu na Idade Média, uma época em que não havia água não havia encanamento, não existia água encanada, e toda a família tomava banho dentro de uma tina de madeira, uma bacia grande
Daí isso começava dos mais velhos para os mais novos. Primeiro ia o senhor de idade, tomava aquele banho. Depois iam os pais da família, tomavam banho. Depois iam as mulheres, depois iam os filhos. E por fim ia o bebezinho tomar banho naquela água. Só que na hora que chegava na hora do bebê, aquela água já estava turva, já estava suja. Que era perigo da mãe perder o bebê naquela água. E por isso eles falavam, cuidado para não jogar o bebê fora junto com a água do banho. Amados, é isso que o movimento dos desigrejados eles fazem. Eles querem jogar algumas coisas erradas fora, eles querem, mas eles não jogam só as coisas erradas, eles jogam tudo. Eles jogam o bebê fora junto com a água do banho, eles jogam fora sacramentos, eles jogam fora doutrinas, eles jogam fora comunhão. Tudo isso é jogado fora pelo niilismo eclesiástico, tudo isso é jogado fora pelo movimento dos desigrejados. Segundo eles, a igreja institucional, a igreja institucional que a gente tem hoje, ela é um erro, segundo o movimento dos desigrejados. Só que, amados, a igreja institucional, ela foi e é um instrumento nas mãos de Deus. Basta a gente olhar ao longo da história. Basta a gente olhar ao longo da história confissões e credos que foram criados para defender a igreja de heresias, de erros doutrinários, de falsas doutrinas que estavam sendo pregadas. Nós vemos o credo apostólico, como citado pelo pastor Michael, criado por quem? Pela igreja institucional. Nem pelos darbistas, nem por qualquer outro grupo semelhante aos desigrejados, mas pela igreja institucional, que se reunia e produzia um credo, produzia uma confissão de fé, em resposta a heresias, como por exemplo o credo apostólico, que foi em resposta a muitas heresias. Nós vemos confissões que estabeleceram a doutrina da dupla natureza de Cristo, que Cristo é 100% homem e 100% Deus, em resposta ao arianismo. Nós vemos a igreja institucionalizada, a igreja organizada, se reunindo para criar em confissões de fé doutrinas como a doutrina da Trindade, em resposta a heresias que eram pregadas na época. A igreja se reunindo para criar doutrinas como a doutrina da eleição, que veio em combate ao pelagianismo da época. Nós temos sim, como igreja, instituição, uma funcionalidade nas mãos de Deus. Nós somos instrumentos, como instituição, nas mãos deles, nas mãos de Deus. Nós vemos, por exemplo, o puritanismo combatendo muitas heresias, o puritanismo lutando pela democracia. Nós vemos a igreja hoje, a igreja institucional hoje, lutando contra o comunismo. A igreja é um instrumento nas mãos de Deus, amados. O erro, amados, é pensarmos que podemos ser cristãos afastados da igreja. Esse é o erro. O erro não é a igreja. A igreja errou por diversas vezes. Mas ao longo da história, se formos analisar a igreja protestante, ela acertou mais do que errou. Ela acertou mais do que errou. Senão, mulheres continuariam sendo apedrejadas caso adulterassem. Os gays e os homossexuais continuariam sendo apedrejados. E isso continuaria acontecendo se não fosse o cristianismo, se não fosse a igreja institucional. Agora eu não me recordo quem foi o pastor, se eu não me engano, na Índia. Me veio isso na cabeça, eu nem tinha colocado aqui. Um pastor na Índia, em determinado momento, que ele estava indo ao culto, igreja institucional, ele estava indo na comunhão, ele estava indo pregar num dia de domingo, quando de repente ele ficou sabendo que ia acontecer algo que era comum na Índia, de que quando o marido morresse, a mulher era enterrada junto.
E ele soube que aquilo que estava acontecendo. Aquela igreja organizada prestou o culto ali naquele momento para que aquela mulher não morresse. Onde é que estavam os desigrejados? Onde é que estavam os desigrejados para socorrer aquela mulher? Onde estavam os desigrejados para combater culturas diabólicas? Onde estão os desigrejados para combater o comunismo? Não estão em lugar nenhum. Eles estão dispersos e se escondem. É isso que eles fazem. E por fim, amados, para a gente finalizar, sobre os desigrejados e sobre a importância da igreja nos nossos dias, Hebreus 10:25 diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Não devemos deixar de congregar. Dentro da igreja nós somos corrigidos. Dentro da igreja nós somos exortados, animados. Dentro da igreja nós recebemos a sã doutrina, a unidade doutrinária. Dentro da igreja nós devemos ser usados com os mais manifestos dons. Dentro da igreja nós devemos executar os nossos ministérios. Fora da igreja, como faremos tudo isso? Então não deixemos de congregar, como é do costume de alguns. Amém, amados? Amém. É isso que eu tinha para trazer em relação ao niilismo eclesiástico e ao movimento dos desigrejados. Espero que Deus venha colocar nos nossos corações tudo isso que foi falado nessa noite. Agora, passamos a parte aí de estudo, vamos para uma parte um pouco mais... Mais densa? Hã? Mais densa? Mais densa, uma parte um pouco mais palpável. Só que antes ainda nós vamos fazer uma... Não, amor, acho que dá pra gente comer antes. Comer antes? Sabe? Então Porque vamos fazer daí, intervalinho antes. Eu também estou morrendo de fome. Só avisa para os irmãos que vai ter o sorteio da Amados, Bíblia. a gente vai comer. No final de tudo a gente ainda vai sortear uma Bíblia. Vamos fazer rapidamente dos nomes e becos, vamos fazer perguntas e respostas e vamos tocar e cantar Castelo Forte no final de tudo isso. Amém, amados? Essa Bíblia vai ser sorteada. É minha. Quem vai ganhar vai ser o pastor. Eu. Amados, todos podem ficar à vontade aí que Se vocês quiserem ficar aí, não tem problema. tem uma comilança que não é a ceia, mas é uma... Não é a ceia, mas é uma...